1 Pedro 1:15 diz assim: mas bem, sean ustedes santos em todo lo que hagan, como também é santo quem los chamou, pois está escrito: sean santos, porque eu sou santo. Vamos ler aqui em esta tradução. Lupe, pode volver ao 15, por favor, e aí vamos ler juntos o 15 e o 16. 1, 2, 3. Mas bem, muito bem, muito bem. Cerre seus olhos allí onde está. Vamos orar ao Senhor. Senhor, te damos graças. Graças por estar em esta hermosa manhã, em este lugar. Graças por estarmos aqui para receber de tu palavra. Eu te pido uma vez mais que os céus sejam abertos sobre este lugar. Que o Senhor envie alimento fresco para nossas almas e podamos sair de aqui alimentados e fortalecidos por tu palavra, em nome de Jesus. Amém, amém. Sentaros, meus irmãos, por favor. Esta manhã, como é um culto de Santa Cena, ou la Cena del Senhor, a palavra que eu tenho para ministrar à igreja é uma palavra muito pastoral, digamos assim. Uma palavra muito doutrinária. Quizás por isso Deus ha permitido que hoje só venissem os que são de casa, porque quizás esta palavra não seria para um visitante, pero seria para os hermanos de la igreja. Não é uma palavra que você se sentirá motivado a dar muitos glória a Deus e aleluia, porque diz a Bíblia que a disciplina a seu momento não produz gozo, pero eu creio que ao largo de los meses e anos esta palavra seguirá produzindo frutos e frutos de arrependimento. O tema que propus esta manhã para compartilhar com vosotros é chamados a ser santo. Vamos repetir todos juntos. 1, 2, 3. Muito bem. A santidade para um creyente não é uma opção, é um chamamento divino. Sede santo, porque eu sou santo. Então, o Senhor chama a todos os que receberam a Cristo como seu Salvador a ser santo. Então, não é uma opção, não? Se é possível, quizás, não. Está em ordem. Sejam santos. Agora, ser santo não é ser perfeito, ok? Ser santo não é ser perfeito, porque perfeito, todos estamos em búsqueda da perfeição que está em Cristo. Se não é ser apartado, consagrado, diferente. 3 palavras importantes para memorizar. Diga: apartado, consagrado, diferente. Por isso, se você é um creyente, eu estou falando para cristianos esta manhã, você necessita ser apartado para Cristo. E apartado do mundo. Quando utilizamos o término aqui mundo, estamos referindo a todo aquele que não é cristiano, que não tem práticas cristianas. Então, o creyente é apartado deste mundo para consagrar-se a Cristo. Por isso é consagrado, é diferente. Todo creyente, se um creyente está querendo ser igual a todos, já não é a marca de um cristiano, porque a marca de um cristiano é ser diferente. Vivimos em este mundo, pero não somos de ele, não? Estamos aqui em este mundo, todos nós outros somos imigrantes. Há traduções bíblicas que diz forasteiros. Estamos aqui passando um momento, pero não é nossa morada. Por isso, uma das coisas que mais preocupa os pastores em la atualidade é o mundanismo entrando dentro da igreja. Os valores, os costumes, as práticas mundanas, cada vez estão mais dentro da igreja. Quando a igreja deveria e deve ser separada e consagrada para Cristo. Vosotros me conhecem, al menos a grande maioria me conhecem, e sabe que eu não sou um pastor radical.
pero tampouco sou um pastor liberal. Porque se nós liberamos as doutrinas bíblicas, nós estamos a caminho do inferno. E nós estamos aqui para estar a caminho do cielo. Por isso podemos negociar muitíssimas coisas, pero jamás os fundamentos da doutrina da palavra do Senhor. Quantos dizem amém? Então, nós vamos ver esta manhã al menos 4 áreas de nossa vida donde o Senhor exige de nós santidade. Vou falar sobre nossa conduta, nossas palavras, nosso corpo e nossa atitude em la casa de Deus, dentro de la casa de Deus. Certifique, por favor, que a pessoa que está a seu lado está viva, por favor. ¿Está? Muito bem. Número 1. Santidade em la conduta. La santidade, mis hermanos, é manifesto em primeiro lugar de la maneira como vivimos. Por isso, ser creyente vai muitíssimo mais allá do que venir a la igreja e portar uma Bíblia. Hace parte do processo. Pero tu demuestras ser um verdadeiro creyente não aqui na igreja em los domingos. É quando nós salimos deste lugar. Por isso eu digo que ser creyente ou cristiano é um estilo de vida. É a maneira com que nós vivimos, é nossa conduta. É o testemunho visível de nossa fé. Há um texto em 1 Pedro 2:12, 1 Pedro 2:12, que diz assim: mantenham entre os incrédulos uma conduta tão exemplar, aunque los acusem de hacer el mal. Eles observem as buenas obras de ustedes e glorifiquem a Deus em el dia de su visitação. Então, o Senhor nos invita a manter, incluso entre os incrédulos, uma conduta exemplar. Exemplar. Que você, como creyente, em seu trabalho, pueda ser exemplo a los demás. Que você, como creyente em el instituto, em la universidade, pueda ser exemplo de los demás. Tão exemplar que aunque as pessoas intentem te acusar por algo, terão que criar uma mentira. El mismo que passou com Daniel. ¿Recuerdan de Daniel? Dice a Bíblia que os enemigos de Daniel intentavam buscar algum fallo, intentavam buscar algum erro em Daniel, para então condenar-lhe a la muerte, pero não encontraram nada em Daniel. Então se tiveram que criar uma lei como uma trampa para Daniel, porque Daniel era alguém exemplar. Será que você pode dizer, eu posso ser um exemplo? Será que podemos, quantos são padres aqui, como eu? Levanta a mão, padre. Você pode mirar para seu filho varão e dizer, seja como eu. Imite a mim, assim como eu imito a Cristo. Porque se você for como eu, diga, será que eu posso dizer a meu filho, seja um esposo como eu sou para tu madre? Será que as mamás, há madres aqui? Diga, agora vai desaparecer algumas. Há madres aqui? Você pode dizer para sua hija, seja como eu? Você pode dizer para ela, se você for uma esposa como eu e uma madre como eu, você será uma bendição para sua família? Isso é ser exemplo. E nós, às vezes, criticamos tanto os jovens e esta nova geração, mas esta nova geração é fruto de seus padres. Não se olvide disto. E a nova geração necessita de exemplo, necessita de referência. Se você não puder dizer aleluia, diga aleluia, ok? Mateus 5:16. Mire o que diz Mateus 5:16. Hagam brilhar sua luz delante de todos, para que eles possam ver as buenas obras de ustedes e alabem a su Padre que está em los cielos. Um cristiano santo, hermanos, não vive para impressionar, ok? Tanto que uma pessoa que quer mostrar a santidade, em geral, não é, porque o que é santo não intenta mostrar que é santo, porque a santidade genuína se manifesta de forma natural, em el cotidiano, em las coisas de cada dia. Pero um cristiano é chamado para reflejar
a Cristo. Como? Em suas decisões, atitudes e relações. Vou repetir. Um cristiano é chamado para reflejar a Cristo em suas decisões. Cada decisão que tomamos em cada dia, reflete a Cristo ou não? Em cada atitude e em las relações. Como nós nos relacionamos com a pessoa, diz muitíssimo acerca de que classe de cristiano nós somos. Então, a santidade em la conduta é coerência. Como assim, pastor? A santidade em la conduta é coerência com o que nós predicamos. Sim. Se nós predicamos uma coisa e vivimos outra, Jesus chamou esta conduta de hipócrita, não? Hipócrita. Então, é uma conduta hipócrita porque não vive o que predica. E además, as pessoas harão muito pouco caso de nós. Hasta porque a gente mira muitíssimo mais o que nós hacemos e não o que hablamos. Eu posso chegar aqui a vosotros, predicar um hermoso sermão. Se não trato bem minha esposa, se não trato bem os membros da igreja, se em minha conduta não há algo de Cristo, pouco vale as palavras. Então, honestidade, integridade, responsabilidade, fidelidade, nossa conduta deve hablar antes que nossa prática. Então, vamos reflexionar esta manhã. Eu tenho uma conduta santa, porque o Senhor exige de mim que eu tenha uma conduta santa em toda a maneira de viver. Que o mundo pueda mirar em nós e dizer: este é um homem de Deus, esta é uma mulher de Deus, porque o nome do Senhor será glorificado por isto. Quantos dizem amém? 2. Santidade em la habla. La língua, hermanos, é uma das pruebas mais claras de uma vida espiritual. La língua é uma prova clara de uma vida espiritual. Mira o que diz a Bíblia em Efésios 4:29. Efésios 4:29. Evitem toda conversação obscena. Por el contrário, que suas palavras contribuam à necessária edificação e sejam de bendição para quienes escutam. Então, como estão nossas conversações? Será que de nossa boca saem palavras que não glorificam a Deus? Será que existem crentes que hablam palavrotas? Não, eu creio que em esta igreja não existe. Não? Eu miro para vosotros, eu vejo uma cara de santo desde aqui, não? Então, evitem palavras obscenas, palavras que não glorificam ao Senhor Jesus Cristo. Nossos filhos, hermanos, por mais que muitas das vezes nos dão um pouco de trabalho, são herência do Senhor. Nunca maldiga a seus filhos, porque isto atrai, e se eu creio algum tipo de maldição, são estas, lá que nós outros mesmos traemos com nossa boca para dentro do lugar. Utilize, aunque tu não tenha algo bueno para dizer, não hace falta dizer algo malo, não? Às vezes não temos muitas coisas buenas para dizer-lhe a alguém, pero que de nossa palavra não saiam palavras de maldição. Não? Mira, e outro texto em Mateus 12, 36 e 37. Mateus 12, 36 e 37. Pero eu les digo que pero eu les digo que em el dia del juízo todos tendrão que dar conta de toda palavra ociosa. Temos que dar conta delante do Senhor que hayan pronunciado, porque por suas palavras se declarará inocente e por sua palavra se condenará. Então, seremos juzgados também por nossas palavras. Então, a santidade também passa por la boca, por lábios puros, lábios santos, uma língua pura e santa que glorifica o nome do Senhor. Por isso, nossa habla deve ser lleno de la gracia de Deus. Devemos evitar, hermanos, murmuração,
el chisme, la crítica destructiva, los insultos, las palabras vacías. Um cristiano edifica, um cristiano bendice, um cristiano anima e corrige com amor. Amor, amor. A língua pode destruir vidas, pero também pode trazer vida àquele que está caído, pode dar esperança àquele que está desanimado. Então, que nossas palavras sejam medicina e não veneno. Que nossas palavras sejam medicina e não veneno. Então, só para recordar, santo em la conduta, santo em la habla. E seguimos, o terceiro ponto, santidade em el cuerpo. Porque algumas pessoas pensam que a santidade que o Senhor espera de nós outros é só uma santidade interior, é só uma santidade de alma e espírito. Pero dice a Bíblia que nós devemos preservar de forma irrepreensível para a venida do Senhor, cuerpo, alma e espírito. Su cuerpo é templo del Espírito Santo. Por isso o Senhor também está interessado em la santidade de nosso cuerpo, ¿no? Então, atenção para isto, porque eu sei que às vezes deixamos isto em segundo plano, se habla muito pouco acerca disto, ¿no? Mira o que diz a Bíblia, 1 Coríntios 6:19. 1 Coríntios 6:19 e 20. Não sabem que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Portanto, honrem em su cuerpo a Deus. Eu estou aqui só lendo algumas partes, ¿vale? É este o texto? ¿Acaso não sabe que o corpo é templo do Espírito Santo? Sim, sim. Pero não estou lendo todo o versículo. Então, honrem a Deus em su cuerpo. Su cuerpo glorifica o nome do Senhor. A maneira com que nós nos vestimos, a maneira em que cuidamos de lo que é sagrado. A santidade em el cuerpo implica não solamente vestir-se de forma decorosa, de forma decente, pero significa disciplina. E aqui é um ponto que os creyentes temos que melhorar muitíssimo: a disciplina em el cuidado del cuerpo, a pureza sexual, não? Então, às vezes, hermanos, eu não tendria como pastor que exortar a nenhuma pessoa de la maneira com que se veste, incluso para venir a la igreja, porque se espera de um creyente que tenha al menos a capacidade de mirar para a palavra e entender princípios básicos da doutrina cristiana. Então, a maneira com que nós nos vestimos, incluso dentro da casa de Deus, e eu não quero dizer que tu tenha um armário para fora e outro para dentro, pero eu tampouco me vou à la playa assim, não? É claro que eu entendo que há sítios que exigem uma roupa específica. Hasta mesmo para entrar em um juzgado, nós não entramos de qualquer maneira, porque pensamos que em la igreja, será que quando nós miramos ao espejo, esta é a melhor roupa que eu tenho para ir à casa de Deus? Então, que a santidade do Senhor seja demonstrada em todas as áreas de nossa vida, em el domínio próprio, para comer, por exemplo, não? Porque nos olvidamos de falar de glutoneria, não? Al qual é bíblico. Então, evitar práticas que danham a própria saúde e o próprio corpo. Então, se você sabe, escute, se você sabe que não pode comer açúcar porque hace mal para tu corpo, pero sigue comendo leite condensada assim com pão, você está autodestruindo, porque o médico já tinha dito que isto é um mal contra su corpo. Pero seguimos haciendo como se isto não fora um pecado delante de Deus. Cuidar del cuerpo, porque é templo del Espírito Santo. Quantos dizem amém? Não podemos, hermanos, pretender sim ser santo se nós não cuidar de nosso corpo como templo del Espírito Santo. Mira o que diz em Romanos 12:1.
presentem sus cuerpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o verdadeiro culto racional. Então, culto a Deus é mais que isso. Culto a Deus é de lunes a lunes, não? Quando eu cuido de mi santidade em la conduta, em los lábios, em el cuerpo, eu estou cultuando e glorificando o nome del Senhor. Então, o cuerpo também habla acerca de nossa consagração. Também habla acerca de nossa preocupação com a santidade. Então, atenção, cuidado del cuerpo, santidade em el cuerpo, habla de pureza em las relaciones. Habla de cuidado del cuerpo e habla de renúncia a práticas que vão a ser mal para nossa carne. Há um texto em 1 Tessalonicenses 5:23 que diz assim: que Deus mesmo, el Deus de paz, o santifique por... ¿Está aqui? Não está. O santifique por completo e conserve todo su ser, espírito, alma e cuerpo irrepreensíveis para a venida de nosso Senhor Jesucristo. Então, quando uma pessoa diz, não, o Senhor está interessado só em mi coração, diz a Bíblia que devemos ser santos de forma completa, purificados e separados para o Senhor de forma completa. E eu termino, o último ponto é santidade em la casa de Deus. Nós sabemos que nós somos templo do Espírito Santo. Temos claro que Deus não habita em templos hechos por manos de homem. Temos isto claro. Pero temos claro que quando nós nos reunimos para alabar a Deus, somos igreja. Aqui está a igreja reunida. E a maneira com que nós nos portamos em el culto a Deus, a reverência com que nós nos portamos, habla muito acerca del temor a Deus. E de como nós entendemos este momento como um momento solene, incluso delante da cena do Senhor Jesucristo. Não podemos nos portar em la igreja como nos portamos em nossa casa. Não, eu em casa agora vou chegar, vou quitar isto, vou poner um pijama, vou tumbar em el sofá, não? Vou poner el pé sobre a mesa, aunque minha esposa não le gusta, pero eu estou em minha casa, não tenho um pouco mais de liberdade. Pero aqui, não, estamos em la casa de Deus. Não, eu não estou em meu salão assistindo Netflix, não? Estamos em la casa de Deus, delante de la santa cena del Senhor, prestando um culto santo a um Deus santo. Então, a maneira com que nós tratamos a casa de Deus, a maneira com que nós respeitamos a casa de Deus, diz muitíssimo acerca de la santidade. De la santidade. Perdão, hermanos, eu utilizo muitíssimo o teléfono hasta por el tema de mi visión, pero eu sei o quanto o teléfono está desonrando a Deus em los cultos, não? O quanto assim, quanto o Espírito Santo se sente triste com algumas pessoas que estão em um culto solene a Deus, de adoração, pero estão em Facebook, em Instagram, em YouTube. Você imagina isto acontecendo em uma sinagoga? Você imagina isto acontecendo em uma mesquita? Você imagina isto acontecendo em uma missa da Igreja Católica? Pero isso acontece na Igreja de los creyentes. E nós creemos ser melhor que todos eles. Pero em reverência em el culto, somos os piores. Em reverência em el culto, temos muitíssimo el que mejorar. Entramos em la igreja para adorar. Não entramos aqui para distrações, hermanos. Devemos tratar este lugar como sagrado. Não é que as paredes são sagradas, o momento de culto é sagrado. Entende? Não é o lugar físico que é sagrado, é o momento. Poderia ser um pequeno grupo em la casa de Nice. Pero quando nós estamos ali em PRM, este momento é sagrado, porque este momento é apartado para glorificar a Deus. Então, quando nós nos reunimos aqui como família de la fé aos domingos, este momento é sagrado, porque é um culto santo a um Deus santo. Então, a reverência, melhor, não? É parte de la santidade. La santidade é ordem
La santidad es respeito, la santidad es honra, es disposición de corazón para adorar. Tudo isso é santidade. Não? Algumas pessoas utilizam, dizem, pastor, pero quando eu estava em el mundo, eu hacía assim, eu hacía assado. Pero agora tu não estás mais em el mundo. Escute, os padrões del mundo não servem para a igreja de Cristo. Então, pastor, pero quando eu estava em um estádio de futebol, eu gritava hasta perder a voz. Quando eu estava em uma disco, pastor, eu girava a noite. Pero tu não estás em uma disco. Tu estás em um culto a Deus. E o culto exige ordem. Tu não estás em um partido de futebol. Estamos em um culto a Deus. Então, o modelo do mundo não serve para a igreja. O problema é coger padrões mundanos e aplicar dentro da igreja. Quando nós cogemos padrões mundanos para aplicar dentro da igreja como uma estratégia para atrair pessoas, atraímos pessoas mundanas que não querem um verdadeiro compromisso com o Senhor. Mira o que diz Eclesiastés 5:1: cuida de tus passos quando vayas a la casa de Deus. Acércate para escuchar. Então, cuida. Eu cuido aqui na igreja hasta a maneira de caminhar, porque eu tenho preocupação de não quitar as distrações de los hermanos. Então, eu estava agora arreglando um problema que estávamos tendo aqui com a consola, pero me molesta muito ter que passar aqui delante, aun quando eu estou trabalhando, porque estou a serviço. Agora, eu imagino uma pessoa que não está trabalhando, não está a serviço, não tem motivos nenhum para estar falando com o irmão de lado, para estar saindo a cada rato, para estar caminhando. Tu não estás trabalhando em nenhuma área da igreja. Eu entendo que os chicos que estão em la música, em el sonido, necessitam se desplazar, pero os demás não. Pero às vezes, irmãos, tratamos as coisas santas como se fossem profanas. E isso diz muito acerca de nossa santidade. Eu tenho 1 minuto e vou terminar. Quando chegamos à casa de Deus, primeiro, chegue com atitude de adoração. Chegamos atentos a sua voz. Chegamos com um coração puro e agradecido. Sabe que a falta de santidade em la igreja apaga o mover do Espírito Santo. Dizemos assim, porque Deus não obra como obrava antigamente, porque já não somos mais os mesmos. Porque quando chegamos à igreja não oramos. Eu fui a um culto com uma pessoa em Brasília, hermanos, estes dias, e a pessoa que foi comigo entrou na igreja e saiu do culto sem fazer uma oração, sem cantar uma alabança, de la mesma maneira que entrou, saiu. E dizemos, é que o culto é frio. O culto é frio ou eu que estou frio? Porque o culto, quando eu estou lleno do Espírito Santo, nunca é frio para mim. Porque eu não dependo da música para prestar-me culto. Eu não dependo do predicador para prestar-me culto. Eu venho para prestar-me culto a Deus, independente de como estará a música ou a alabança. Pero quando há reverência, Deus se manifesta com poder. Escute, nós somos uma igreja pentecostal. E como uma igreja pentecostal, creemos em los dones do Espírito Santo. Por isso que em este lugar sempre há liberdade para os dones espirituais, sempre que seja hecho com ordem e decência. Por exemplo, eu sou o profeta do momento, pero se Deus utiliza outro irmão aqui em profecia, que hago eu? Me callo, para que este irmão entregue sua profecia. E depois eu volto a predicar. Aunque este irmão, por respeito, deveria respeitar a ordem de profecia, como está escrito em Coríntios, não? Que não profetizem 2 ou 3 em el mesmo momento. Então, o culto a Deus é algo fervoroso, animado, pero santo e ordeiro. Então, em la presença de Deus, nós glorificamos, bailamos, hablamos em língua, pero entendendo que estamos delante de uma presença de um Deus santo. Para terminar, eu falei solamente de 4 pontos. Pero, pastor, ¿son solamente esses 4? Não. O texto que lemos ao princípio diz: "Sean ustedes santos em todo lo que hagan". Então, a santidade para um creyente deve reflexionar em todas as áreas de sua vida.
Não há uma sola área de sua vida que não deve estar separada, consagrada ao Senhor.